A gente vai começar, né, destrinchando, né? A gente já vai começar porque a gente prometeu no programa passado que a gente ia fazer um raio-x, né, de quem é o novo treinador do Paysandu, Claudinei Oliveira, né? Claudinei tem 56 anos, né? É um, digamos assim, que ele já tem experiência em acessos com o Avaí. Inclusive, ele falou na coletiva, né, que ele saiu da zona de conforto no Londrina para poder ter essa árdua missão de não só salvar o Paysandu do rebaixamento, mas também mantê-lo na Série B de uma forma mais, digamos assim... tranquila, não é? Tranquila, né? Então, é isso, gente. André, traga aí o raio-x e, claro, o seu posicionamento sobre Claudinei Oliveira. A gente já viu alguns poucos detalhes, ainda tem muita coisa a ser feita, mas a gente já viu algumas coisas na partida contra a derrota para o Cuiabá, não é? Primeiro a mudança do sistema para um 4-4-2, que não é o 4-2-4 que em muitos momentos a gente via com camisa 10, aliás, um 4-2-3-1, né? Com camisa 10 ali, voltando um pouquinho mais. Era o que se esperava com a contratação do Giovani, não é? Mas ele acabou não dando certo no Paysandu, e com isso a gente via o Paysandu tentar ali o Marlon nessa função, tentou o Del Valle, tentou vários jogadores diferentes, e agora o Paysandu contra o Cuiabá jogou com dois atacantes de fato na frente, né? O Rossi voltando um pouquinho mais, ele que tem tido um papel muito central nesse Paysandu, apesar dele não estar ainda 100% fisicamente, mas a gente tem visto o Rossi ter um papel central no time do Paysandu, ao lado do Benítez. Benítez, que foi o centroavante do Paysandu na partida, e com isso a gente viu o Paysandu nesse 4-4-2. Eu vou colocar aqui na tela o que a gente espera do Paysandu ao jogo na sexta-feira, não é? Jogo aí que ocorre a partir das 9h35 da noite, como eu disse, no estádio da Curuzu. Jogo em que o Paysandu luta pela primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. É o Lanterna, tem apenas 4 pontos em 11 rodadas até aqui. Nenhuma vitória do Papão. Então o Paysandu tem essa missão aí de conquistar essa vitória. E aí o Paysandu, a expectativa é que entre nesse 4-4-2 aí, e até pelas contratações do Paysandu, é verdade que veio o Wendel, é verdade que veio o Denner, jogadores que podem jogar ali como camisa 10, como jogadores de ligação entre fazer essa ligação para o ataque, não é? Mas eu imagino o Paysandu ainda nesse 4-4-2 buscando o contra-ataque, com o Rossi nas costas. Se o Diogo Oliveira tiver condições e for regularizado a tempo, eu imagino que o Diogo Oliveira já comece a ganhar essa disputa contra o Benítez, até porque o Diogo Oliveira não é que ele seja um goleador nato, não é? Mas o Diogo Oliveira, eu imagino que se ele tiver mais dificuldade de marcar gols do que o Benítez, a coisa fica feia para o ataque do Paysandu. Então, eu imagino o Diogo Oliveira no ataque com o Rossi, mesmo que não ocorra essa dupla nessa partida, eu imagino que daqui para frente a gente começa a ver um pouquinho mais dessa dupla no setor ofensivo. O Paysandu nesse 4-2-4, onde o Claudinei Oliveira é um técnico que tem muitas variações, não é? Ele é um técnico que pode tanto tentar saída curta com o seu jogador, a gente viu isso no Vila Nova, viu isso no trabalho dele no Londrina, que foi o Remo estava invicto no Brasileirão Série B e, ao mesmo tempo, o Londrina estava invicto no Brasileirão Série C. Né? Eram os dois últimos times que restavam como invictos nos brasileiros, em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, até a derrota aí do Remo e a derrota do Londrina também ao longo da Série C.
a gente pode esperar o Paysandu nesse 4-4-2, e se tentar sair curto, geralmente o Claudinei Oliveira ele busca uma saída com 3 jogadores, tá aí o Irã, né, nos comentários, deixando ele que é torcedor do Remo, deixando os leãozinhos aí nos comentários. Deixa seus comentários, seus elogios, suas críticas no chat aí do que a gente vai trazer aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Remo e Atlético Paranaense, contratações do Remo, expectativa de treinador, não é? Agora a gente falando sobre o Paysandu, já que o Paysandu é o primeiro que entra a campo aí nesse praticamente início de fim de semana, né? O Paysandu entra no campo na sexta-feira. Então os times do Claudinei Oliveira, geralmente, quando sai curto, sai com uma saída de 3. Geralmente o lateral, não é o volante, é o lateral que fica para ajudar os 2 zagueiros na saída de bola. Pode ser tanto o Edilson pela direita quanto o Heverson pela esquerda. Quando o Edilson recuar, a gente vai ver o Heverson avançar pelo lado esquerdo. Quando o Heverson recuar, a gente vai ver o Edilson avançar pelo lado direito do campo, pelas pontas, né? E aí, geralmente os volantes ajudam muito, se aproximam da saída de 3, né? O Vilela, o Vargas devem fazer isso. No Vila Nova, a gente via eu até esqueci o nome do jogador agora do Vila Nova, mas o importante é a função, o posicionamento tático. Geralmente, do lado esquerdo do Vila Nova, tinha um meia um pouco mais criativo. Ele fazia a função de ponta, partia como ponta, mas quando o Vila Nova começava na saída de bola e o lateral avançava pela esquerda, esse meia do lado esquerdo, ele centralizava. E com isso, gerava espaços pelo lado esquerdo para que o lateral virasse um ala, né, podemos dizer assim. E os atacantes, mais o ponta pelo lado contrário, eles ficavam mais lá na frente, né, para tentar pressionarem, não é, os jogadores de frente, tentarem receber essa bola para partir em velocidade e conseguir atacar as costas da marcação adversária. Assim como também a gente via o time adversário também em alguns momentos sair com o time do Claudinei Oliveira sair em alguns momentos com a bola longa. Nesses momentos a gente via sair com os 2 zagueiros, normalmente, não é? Ficava ali, por exemplo, no caso do Paysandu, se sair com a bola longa e o Claudinei Oliveira iniciar da mesma forma, a gente vai ver o Novígio e o Luan Freitas ali próximos do Gabriel Mesquita, não é? Os 2 laterais como laterais mesmo, nesse mesmo posicionamento do Heverson e do Edilson, e os pontas dos atacantes buscando as costas dos zagueiros adversários, dos defensores do adversário, no caso nesse fim de semana, contra o Botafogo de São Paulo. A expectativa é que o Paysandu tenha iniciativa nesse jogo contra o Botafogo, até pela forma como o Botafogo se comporta, seja em casa, seja fora, apesar de ter mudado de treinador, agora tem o Alan Laal, não é? O momento do Botafogo, o Botafogo está crescendo na temporada, conseguiu até colocar algumas dificuldades, apesar de que ainda estava com o Zanardi, né, como técnico, conseguiu impor algumas dificuldades ao clube do Remo. Agora joga com um sistema de 3 zagueiros, não é? Aliás, jogava no sistema de 3 zagueiros, agora joga num sistema com 4 defensores, com o Jefferson pelo lado direito e Gabriel Bissi pelo lado esquerdo, acompanhando os 2 zagueiros, o Erickson e o Rafael Miguelin. O Gabriel Bispo e aquele mesmo ex-Paysandu e o Sabit, estrangeiro aí, jogador africano na dupla de volantes. Com isso, os pontas eles centralizam, não é? Com o Jefferson e o Gabriel Risso avançando um pouquinho mais, o Regis e eu coloquei o Leandro Maciel ali na ponta direita, peço desculpas, mas não é o Jonathan Cafu pelo lado direito, que ataca bastante, né? São jogadores que atacam muito em velocidade. E tem o Alexandre Jesus atacando espaço, sendo aquele atacante de velocidade. Para quem assistiu a partida entre o Botafogo e o Remo, se lembra bem, não é? Que é como o
Botafogo buscou atacar dessa forma contra o Remo, sendo um time que atacava em velocidade, não um time que buscava as costas da defesa do Remo. É um time que geralmente cede a iniciativa, como foi no empate em 0x0 na última partida contra o Coritiba, o Coxa Branca, 0x0. Mesmo jogando em casa, o Botafogo de São Paulo é um time que tem as ideias muito claras. Busca ceder a iniciativa, roubar a bola, partindo para o contra-ataque, marca muito próximo do seu próprio gol, não é um time que é muito intenso, marcando pressão na área, no campo adversário para tentar roubar e atacar em velocidade no seu próprio campo ofensivo. É um time que espera um pouco mais. Então, com tudo isso, com tudo isso, o Botafogo ataca dessa forma. Então, a expectativa é isso. O Paysandu contra o Botafogo de São Paulo deve ter iniciativa. A gente deve ver um time que tente sair com bola curta, até porque deve ter a iniciativa do jogo, alguém precisa ter, não é? E aí com o meio de campo mais leve do Paysandu, mesmo o Ronaldo Henrique não é um jogador, se ele começar como titular, o Ronaldo Henrique não é um jogador muito defensivo assim, não é? Ele defensivamente até deixa a desejar um pouquinho, então a expectativa é que o Paysandu tenha iniciativa e comece a atacar dessa forma. Como eu disse, contra o Cuiabá a gente viu 4-4-2 do Paysandu. A expectativa é que se mantenha esses sistemas para os próximos jogos, apesar de ter alguns jogadores que chegaram que podem fazer uma função de camisa 10, jogar no 4-2-3-1. 4-3-3 não é muito utilizado, ele pode, o Claudinei Oliveira pode utilizar, mas ele não é muito de utilizar o 4-3-3. A expectativa é mais mesmo jogar nesse 4-4-2. Até imagino que o Rossi se mantenha um pouquinho mais como segundo atacante, mas ele pode fazer também a função de ponta pelo lado direito, não é? Ele que é um jogador que já mostrou, aliás, melhores momentos dele na temporada, na carreira tem sido nessa função de ponta pela direita, apesar de que eu gostaria de ver um pouquinho mais do Rossi como segundo atacante, até para tentar ver que ele fique um pouquinho mais resguardado no momento defensivo, porque o ponta naturalmente ajuda bastante os laterais no momento defensivo, cansa um pouco mais, o Rossi já tem uma certa idade, tá batido, não é? A gente vê dentro de campo que ele não tá 100%, e seria bom resguardar um pouquinho mais ele para os próximos jogos, aliás, fisicamente, não é? Para a sequência da Série B. Então, tudo isso. A expectativa é do Rossi como segundo atacante, mas ele também pode jogar pelo lado direito e a gente vê ali um Diogo Oliveira e um Wendel, um Diogo Oliveira e um Garcês, um ponta também como o William Farias. São muitas as variações táticas que podemos ter no Paysandu com as contratações que a gente viu, né? Vou trazer aqui para vocês as contratações que o Paysandu fez nessa janela de transferências completas, não é? O Paysandu contratou zagueiros, o Thalisson e o Thiago Heleno, volantes, o Anderson Leite, o Ronaldo Henrique, como meias tem o Denner e o Wendel, e os atacantes, o Peterson, o Diogo Oliveira, o Maurício Garcês e o Vini Faria. O Vini, Garcês, Peterson são mais pontas, apesar de que hoje na apresentação o Garcês ele falou que o Claudinei Oliveira parece enxergar nele um jogador de frente. Ele pode jogar como um jogador de frente com o Claudinei Oliveira. Então a gente poderia ver, sei lá, o Diogo Oliveira e o Garcês e o Rossi. São várias as alternativas que o Claudinei ganha com esses jogadores versáteis, né, na visão dele. Aí tem o Denner e o Wendel, que são jogadores que
O Wendel, ele até jogou no lugar do Benítez, né, nessa última partida contra o Cuiabá. Ele tanto pode jogar mais à frente, como pode jogar um pouquinho mais recuado. A expectativa é que ele jogue um pouquinho mais recuado, apesar de que ele tem essa versatilidade. O Denner é mais um camisa 10 mesmo, um jogador, o terceiro homem de meio de campo, podemos dizer assim também. Tem o Anderson Leite e o Ronaldo Henrique que podem jogar de volantes. E aí o Thiago Heleno, que é, além Thiago Heleno, 100% fisicamente, ele é titularíssimo nessa zaga do Paysandu. Já é um ponto importantíssimo. Além disso, ele traz a liderança, a experiência de vários títulos conquistados no Atlético Paranaense, vários anos de titularidade, isso é muito importante. É verdade que nesse ano ele ainda não entrou em campo pelo Atlético Paranaense e agora vem para o Paysandu, não é? Mas ele é, sem dúvidas, um jogador que traz liderança, traz hierarquia, e, se ele estiver bem fisicamente, traz qualidade à zaga do Paysandu. Eu não coloquei ele ali ainda no time titular, provável time titular, mas geralmente no Atlético ele jogava pelo lado esquerdo, mas ele pode jogar por ambos os lados, até porque ele é um zagueiro destro, não é? Então ele teria nenhum problema em jogar pelo lado direito também, apesar de que nos últimos anos no Atlético a gente via ele na zaga pelo lado esquerdo.